Tu chega 5 minutos atrasado numa reunião. Abre a porta e todo mundo olha. Tu sente o café derramado na manga, o cabelo bagunçado, o coração acelerado. Tu sabe exatamente como tu tá entrando nessa sala. E tu tem certeza que todo mundo também sabe. Aqui tá o que de fato aconteceu. Duas pessoas levantaram o olhar. Uma delas estava olhando para a porta porque esperava outra pessoa. E a outra voltou pro celular antes mesmo de tu sentar. A mancha de café que tu tinha, ninguém viu. O cabelo, ninguém percebeu. E os que notaram a tua entrada esqueceram nos próximos 30 segundos. Mas tu vai carregar esse momento por dias, pensando nele, pensando o que tu poderia ter feito diferente. Concorda comigo? Nos anos 2000, o psicólogo Thomas Gilovich conduziu um experimento na Universidade de Cornell que ficou clássico na literatura sobre autoconsciência. Ele pegou um grupo de estudantes e pediu para cada um colocar uma camiseta com a foto da Barry Manilow estampada na frente. Para quem não sabe, entre universitários americanos na época, usar essa camiseta era socialmente equivalente a entrar numa festa com uma placa no pescoço. O constrangimento era o ponto. Cada estudante foi mandado para uma sala onde os outros já estavam sentados. Ficou lá por alguns minutos e depois foi retirado. Do lado de fora, a pergunta: quantas pessoas tu acha que notaram a tua camiseta? A estimativa média foi de 50%. Ou seja, eles achavam que metade da sala tinha registrado a camiseta com a foto. Gilovich então perguntou para quem estava sentado na sala o que eles lembravam da pessoa que tinha entrado. Menos de 25% tinha anotado a camiseta. Alguns não lembravam nem que alguém tinha entrado na sala. Os alunos que tinham passado pelo constrangimento acreditavam ser 2 vezes mais visíveis do que eram. Gilovich repetiu o experimento com camisetas positivas. Bob Marley, Martin Luther King, mas o resultado foi o mesmo. Repetiu com falas em discussões de grupos, com pausas em momentos errados, com erros em apresentações. E sempre igual. As pessoas superestimam o quanto são observadas pelos outros, seja no pior momento ou no melhor. O mecanismo por trás disso tem um nome técnico: ancoragem. Tu experimenta o mundo de um único ponto de vista, o teu. Tu sente tua própria ansiedade, tu vê tua própria mancha no espelho, tu ouve tua voz falhar no meio de uma frase. Quando tu tenta estimar o quanto os outros notaram isso, tu parte da intensidade da tua própria experiência e tenta descontar o fato de que eles têm preocupações próprias. O desconto nunca é suficiente. Mas pensa no último elevador que tu dividiu com um estranho. Tu lembra a cor do sapato dele? Se ele parecia cansado? Quem ele era? Provavelmente não. Tu estava pensando no que tu ia comer, no e-mail que tu esqueceu de responder, em qualquer outra coisa, menos nele. Enquanto isso, ele pode ter passado 10 minutos escolhendo a roupa naquele dia. Pode ter saído de casa preocupado com alguma coisa no rosto, mas tu não registrou nada disso. No teu filme, ele era um figurante. No filme de todo mundo, você também é figurante. Mas o teu cérebro não processa o mundo dessa forma. Gilovich identificou um fenômeno relacionado que chamou de ilusão da transparência. A crença de que teus estados internos aparecem no teu rosto. Que quando tu tá ansioso numa entrevista, o entrevistador consegue ver que tu tá ansioso, ver o teu medo. Ou quando tu tá triste numa festa, a mesa inteira vai perceber que tu tá triste. Ele testou isso colocando pessoas para dar palestra enquanto estavam nervosas. Depois, os palestrantes avaliavam o quanto achavam que o nervosismo tinha aparecido. A plateia avaliava o mesmo. Agora, os palestrantes consistentemente achavam que a ansiedade era muito mais visível do que a plateia realmente viu. O que isso significa aqui? A tua experiência interna está muito mais isolada do que parece. É isso que é importante para ti. A tua ansiedade que pulsa no teu peito não irradia para fora, para as outras pessoas da forma que tu imagina. O constrangimento que tu sente não aparece tão facilmente no teu rosto. Então por que o cérebro faz isso? Durante a maior parte da história humana, a gente viveu em grupos de 50 a 150 pessoas. E nesse ambiente, a reputação era uma ferramenta de sobrevivência. Ou seja, ser percebido como fraco ou estranho podia significar a exclusão do grupo, e a exclusão do grupo significava, naquele contexto, a morte. O problema é que tu não vive mais numa tribo de 150 pessoas. Tu passa por mais estranhos numa semana do que teus ancestrais encontravam numa vida inteira. E o sistema nervoso não atualizou esse pensamento. Ele ainda trata cada par de olhos como uma ameaça potencial para a tua coesão de grupo, para o teu pertencimento. E a resposta que gera isso, aquela autoconsciência intensa, antecipação do julgamento, era adaptativa naquele ambiente. E é, hoje, na maior parte das situações modernas, um custo sem, realmente, resposta, sem resultado. Então, em 2013, o Gilovich fez um desdobramento desse estudo que interessa diretamente a nós.
Ele pegou pessoas prestes a dar uma palestra e contou para metade delas sobre a ilusão da transparência antes de subirem no palco. Exatamente isso que eu estava te contando até aqui. Explicou que a plateia não consegue ver a ansiedade com nitidez, que o palestrante realmente muitas vezes acredita estar sendo olhado e nem está tanto assim. Enfim, falou tudo o que eu disse antes. E esse grupo não apenas relatou se sentir menos ansioso, mas a plateia os avaliou como mais seguros e mais convincentes do que o grupo que não recebeu essas informações. Então, basicamente, saber sobre o efeito foi suficiente para modificar o desempenho das pessoas. Não precisou de uma técnica de respiração ou outra coisa. Bastou entender que o julgamento que eles antecipavam era muito menor do que realmente parecia. E isso é extremamente importante para ti. A pessoa com quem tu disse algo estranho na semana passada não tá pensando nisso. Ela tá pensando na própria coisa estranha que disse para outra pessoa. O colega que te viu tropeçar no corredor substituiu essa memória em poucos segundos pelos próprios problemas. A palavra que tu pronunciou errado na frente de todo mundo e tu lembra exatamente o momento, ainda sente como se tu tivesse vivenciando o momento, ninguém mais lembra. Tu tá sendo observado muito menos do que tu pensa. E o julgamento que as pessoas vão fazer pra ti é muito menor e muito melhor do que tu imagina. Raramente as pessoas vão te julgar de uma forma negativa, tal qual tu processa no teu cérebro.